o céu desse portal 88 está muito, está num contexto muito importante. Por quê? O Sol está em Leão, portal do Leão. Por que o portal do Leão? Olha, isso vem da antiguidade, né? Povos antigos, como os egípcios, os atlantes, eles esperavam por esse céu de agora. Por quê? Porque a estrela Sirius, que é aquela estrela super brilhante, eu não sei se você tem um aplicativo de astronomia. Então, a estrela Sirius, ela é uma estrela muito brilhante, chamada por essas civilizações antigas que eu estava falando para vocês, do Sol espiritual. Então, enquanto a gente tem o nosso Sol, né, o nosso astro-rei, que está em Leão, no signo de Leão, tem esse outro Sol, que é a estrela Sirius, ela é chamada de Sol espiritual, que ela fica oculta, gente, no céu, mais ou menos uns 70 dias, como se ela se recolhesse, sabe? Olha, presta atenção nisso. É como se a estrela Sirius ela tivesse um tempo, e tudo isso é por conta da própria luz do Sol, o Sol nosso mesmo, né? Mas assim, vamos passar isso para uma metáfora, tá? Ela se recolhe, ela faz lá todos os processos dela, né? E de repente, mais ou menos uns 70 dias depois, ela ressurge. E quando ela vem para o céu, vai ser exatamente muito próximo, algumas vezes dentro do próprio portal 88, nesse sol de leão que ela ressurge. E ela traz o quê? Né? Isso é principalmente ligado à cultura egípcia, que quando acontecia isso no Egito Antigo, eles já sabiam que estava próximo o período da cheia do rio Nilo, e essas águas, né, que subiam do rio iam justamente umedecer, fertilizar né, toda aquela terra que tinha nas margens do rio, que era onde eles plantavam, onde eles tinham as agriculturas dele. Então, isso era sinônimo do quê? De prosperidade, de abundância. Então, era uma boa estrela, né? Uma estrela maravilhosa, a estrela da abundância, da prosperidade. Né? Agora vem a cheia, né? Vem o cultivo, enfim. E então isso veio passando aí de geração para geração, e hoje a gente tem essa ligação. A estrela Sirius, quando ela aparece, ela traz um tempo de prosperidade. Aí junte isso ao signo de Leão, né? A todo poder, esse signo que tem energia de fogo, né? De realmente trazer transmutação. E a gente está exatamente nesse momento agora, gente. Estrela Sirius aí, apontando, um portal 88 que fala de materialização, de prosperidade, de abundância, de justiça, porque tudo isso tem que ser, gente, na boa, tá? O dinheiro vem com a energia do 8, eu posso te dizer que sim, né? Você tem portas abertas para o financeiro, mas que seja sempre um dinheiro abençoado, senão do jeito que ele vem, ele vai. Ele não vira uma massa crítica. Então, tudo isso fala com, né, fala a linguagem do número 8. Então, olha só que interessante. O que a gente já falou? Falou um pouquinho sobre a energia do 8, né? Agora, se você tiver com um bloquinho, um caderninho,
e você não viu ainda os meus stories, se você já viu também, vamos fazer um exercício. Escreve a data do portal. 8/8 de 2026. Você já escreveu aí 3 oitos. Prof, você tá doida? Não tô. Você escreveu o 8 do dia, o 8 do mês, e apareceu um 26 no ano, que, convenhamos, é mais um 8. Agora você vai somar, tá? Você vai somar 8 mais 8 mais 2, nem vamos considerar o zero, né? Mais 2 de novo e mais 6. Soma aí para você ver. Vai dar um outro 26. Apareceu outro 26, que é um 8. Mas a gente vai reduzir porque a gente quer uma energia, né, de 1 a 9 para ver qual é a vibração do dia, e o 26 é um 8. Então, gente, quando a gente soma todos os números de uma data, tá? E a gente chega no número final, a gente tem ali um número de 1 a 9. Se der um 11, tá? A gente sabe que tudo que é cíclico, dia, energia de dia, de mês, né, pessoal, de ano ou universal, é sempre de 1 a 9. Quando vem de um número mestre, tá? Eu vou falar, sei lá, é um dia de vibração 2 que vem de um 11. É importante isso, porque já vem com uma energia mais forte. Gente, eu passo nesse portal, eu passo várias vezes pelo número 8. Ó, 8 do 8, aí aparece o primeiro 26, terceiro 8. Aparece outro 26, o quarto 8, e eu vou para uma vibração final. Eu tenho 5 vezes o 8 numa data só. Cara, é muito 8. É muito 8. Vamos aproveitar esse portal, gente, tá? E aí você fala assim, prof, e o que é quando eu acho a vibração do dia? Quando eu somo tudo, tá? Se fosse a tua data de nascimento, você encontraria o teu destino. É isso? Estão lembrados? Número de destino, a gente soma a nossa data de nascimento inteirinha, dia mais mês mais ano, com os 4 dígitos, e aí a gente vai chegar na nossa data de nascimento, nosso número de destino. Né? Nesse caso, pode ser um destino 11 ou 22, é para ser. Mas quando a gente fala de coisas cíclicas, é sempre de 1 a 9, tá? Beleza. É a mesma coisa, gente. Quando eu somo uma data e eu quero saber a que se destina esse dia, é o número de destino daquele dia. Um dia bom para quê? Destino dele, finalidade dele, a direção dele. Isso é um destino. Esse dia se destina a. Eu estou falando de um dia que tem um destino 8, que tem a vibração do 8. Gente, é materializar, é concretizar, é realizar. Né? É a isso que se destina esse grande portal. Então, é aquela coisa de uma vez por todas, né? A gente traz uma concretude para coisas que a gente vai definir, não é? Aí entra uma coisa importante. Nós estamos na lua minguante. Dia 8/8, nós estaremos numa fase bem importante dessa lua minguante. Então, esse portal, ele se destina muito ao que eu quero materializar na minha vida, o que eu quero trazer para a minha vida, receber, né, em mim, na minha vida. Mas eu estou na lua minguante, então faz parte desse processo também coisas que precisam ir embora.
Olha que interessante. Então, eu tenho tanto a energia de trazer, né? Manifestar, aterrissar aqui, mas eu estou numa alunação que pede também uma limpeza. E eu até falei para a Érica, já estou com um post prontinho para colocar amanhã no meu Instagram. Porque senão muita coisa num dia só, né, gente? Então, eu já até escrevi tudo, porque eu vou te dar 2 listas amanhã para você fazer no dia do portal. Uma é o que você vai trazer para a tua vida, e outra é o que vai embora da sua vida. As coisas se equilibram, porque o 8 também é equilíbrio, tá? E a Cristina está perguntando: tem um horário específico? Não. Você pode, se você falar assim, nossa, eu vou fazer às 8, vou fazer às 8h08. Sabe, são convenções individuais, né? Claro, quanto mais você trabalhar na energia do 8 é melhor, mas você tem aí o tempo todo, de 0h até 11h59, estamos no portal 88, né? Então, é bem isso mesmo, Ju, como você vai fazer um tratamento coletivo para depois expandir a prosperidade. Maravilha, tá? Então, gente, o que nós vimos até esse momento, né? Nós vimos que temos a questão do portal do Lions Gate, né? O portal de Leão, então já é uma energia diferente. Tem essa questão aí da estrela Sírios, de toda essa tradição que vem principalmente do povo egípcio, que eu não sei se você sabe, mas eles relacionam a estrela Sírios com a deusa Ísis, né? Então, nossa, a estrela Sírios para eles é mais que sagrada, né? Se você nunca viu a estrela Sírios, fica de olho, procura por ela, né? É interessante. Eu já vi através do aplicativo conseguir situar. E reforço, ela é chamada também do grande sol espiritual. Algumas pessoas se referem a um segundo sol, tá? Tudo isso é verdade mesmo. E olha, eu quero te trazer hoje uma outra ideia que é muito importante. Eu tenho estudado muito. Bom, eu estudo letras hebraicas, gente, eu não sei há quantos anos, né? Porque desde do ponto de vista dos caracteres da língua, de quando eu estudei hebraico na faculdade, aí era uma outra pegada. Mas, assim, do ponto de vista energético, eu comecei um estudo muito aprofundado desde 2020. Comecei na pandemia, comecei a meditar, comecei a fazer exercícios, sempre estudando. Para mim, tá? Elas fazem muito bem, porque elas abrem incrivelmente a minha intuição. Mas, assim, absurdamente. E esses dias aqui, eu tenho tido muito contato com as letrinhas hebraicas, porque eu estou com uma turma, né, dentro de de um curso específico com 3 blocos. A gente está no primeiro, que é das letrinhas hebraicas, no Segulote. E o Segulote, ele é um curso que tem uma pegada de mentoria, porque eu faço momentos ao vivo com eles, eu faço um acompanhamento, tal. E ontem foi dia de Segulote, dia do encontro ao vivo. Eu já trabalhei essas letrinhas 2 vezes na Uni, né? A Uni é um programa que eu tenho de aperfeiçoamento da numerologia cabalística. Estou até com algumas numerólogas aqui que são da Uni, inclusive a Malu
desde o começo, é um dos membros fundadores. A Ju também está na Uni, várias pessoas aqui, Mônica, né? São da Uni. Então, a Uni é um programa de aperfeiçoamento. Eu já trabalhei 2 vezes na Uni, em 2 ciclos diferentes, as letrinhas hebraicas, porque as minhas numerólogas, elas usam também isso nos atendimentos e vão usar cada vez mais, porque cada vez mais a gente está se aprofundando nisso. Mas esses dias foi uma coisa muito de meditação mesmo. E eu trouxe até para vocês algo que tem um significado muito importante nessa questão do portal 88, porque vocês sabem, né, as letrinhas hebraicas, elas são números. Dentro da cultura judaica, né, e também dentro do nosso universo cabalístico, letra e número é a mesma coisa. Falando assim, dos judeus mais tradicionais, eles escrevem os números, os numerais, com letras, né? E, claro, hoje em dia, com a globalização tal, a gente tem as 2 formas, mas as pessoas mais velhas, assim, elas simplesmente se negam, elas usam o que se usa dentro do universo delas. Letra e número é a mesma coisa. E a gente, então, tem um valor numérico para cada letra, né? E eu não sei se vocês sabem, mas eu trouxe para vocês conhecerem a letra, ainda nesse formato mais sagrado, formato bíblico, né? Se vocês quiserem, vocês podem até dar um print aqui que eu vou mostrar essa letra, que é a letrinha RET. Atentem que quando a gente escreve o nome da letra, a gente escreve com CH, porque isso é uma transliteração, mas é um H que vem aqui da garganta, um H assim aspirado, que é a letra RET. RET, vem lá do gogó mesmo, sabe? Essa letra é a letra que vale 8. E aqui ela está no formato mais tradicional, bíblico. Ela até já é escrita de um jeito mais moderninho, hoje muito parecido, mas são 2 letrinhas, na verdade. É a letrinha Vav, junto com a letrinha Zain, a letra que vale 6, está do teu lado direito. E a letra que vale 7, a letra Zain, está à esquerda. Né? São as 2 juntinhas que formam a letra que vale 8. E aí elas estão assim, né? Uma dando a mãozinha assim para a outra, como uma pontezinha. Eu não sei se você olhando para essa letra, se te passa alguma inspiração, tipo, o que essa letra parece, né? Escreve para mim assim, sem pensar muito no chat. Nossa, essa letra parece o quê para mim? Só fala o que parece para você, né? Então, eu vou dar uma dica. Pode ser exatamente isso, 2 pessoas que estão tocando a mãozinha, né? Você olhando essa letra, o que te parece? O que passa para você, né? Ai, Cristine, gostei, hein? Será que foi porque você aprendeu na aula de ontem? Conta a verdade. Eu vou ficar feliz. Daniela, 2 pessoinhas felizes. O que a Cristine falou faz muito sentido. A letra RE, em si, ela traz a ideia de um portal. Ela é um portal energético. Olha isso, gente. Não é incrível, né? E o que a gente aprende? E olha que bacana, né? As pessoas realmente têm percepções diferentes. Gato tem essa coisa mesmo, né? De bater a patinha, que é uma coisa que eu amo. Uma raposa. Legal, Cris, obrigada. Enfim, né? Então, que acontece? No dia de um portal 88, dentro
desse universo das letrinhas. Você está na energia de rede, você está cruzando um portal. E a gente, quando medita nessa letra, prof, como que a gente medita numa letra? Olha, você não precisa fazer muita coisa, não. Basta você ficar olhando para ela, se conectando com ela, você começa uma conversa com a letra. E não é louco isso, gente. Outra forma que você pode fazer, você fixa bem os olhos nela, vocês podem até fazer isso agora. E, de repente, você fecha os seus olhos e ela vai aparecer por detrás dos seus olhos. Você visualiza internamente a letra RET. Tá? Façam isso. Dou uns segundinhos para vocês fazerem isso. Olhem bem para ela. Concentre o seu olhar, depois você fecha os olhos e eu já vou te falar o que você vê. Você vê a letra de uma forma cintilante. Para algumas pessoas, ela aparece com um branco meio prateado, para outras, ela aparece dourada, tá? Quando acontece isso, você já internalizou a energia dessa letra. Você quer saber para que ela é boa? O que ela te ajuda? Quando você precisa passar por um portal na sua vida. Hã? Quem nunca teve que cruzar um portal? É aquela coisa, você tem que. Pode ser uma ponte, né? Você está numa fronteira, você quer passar da França para a Itália. É um portal, é uma passagem. Né? É um casamento, é uma separação, é uma sociedade que você vai fazer. São portais na nossa vida, gente. E até, olha que interessante, né? Eu trouxe para vocês também uma imagem muito cabalística, que é também bastante análoga, né? Quando a gente está falando da letra RET. Eu trouxe aqui para vocês imagens de dosséis, né? O que é um dossel? Na religião judaica, né, os casamentos são celebrados, aliás, grandes cerimônias, né, de passagem, cerimônias como rituais de passagem, são celebradas embaixo de um dossel. Vocês conseguem olhar para o dossel e ver a letra RET? Conseguem? Exatamente. Olha, a Clair se viu no diamante, que legal, né? Quando ela visualizou internamente a letra. Então, eu conheço muitas pessoas que se casaram assim, embaixo de um dossel, e elas falam exatamente isso. A sensação que você tem ali é que você está entre dois mundos. Você não está na realidade. Parece que seus pés saem do chão, você está flutuando. Não foi uma pessoa que me falou isso, gente. Foram várias pessoas. Então, olha que bacana, né? Pensa no seguinte: no dia do portal, você vai estar exatamente sob um dossel mágico. Você está cruzando esse dossel. E tem o outro lado. E quando você atravessa o portal, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque você atravessou um portal. Quem atravessa um portal com consciência não é mais a mesma pessoa. E a gente fala, e eu estou falando com vocês, eu estou até arrepiada, porque quando a gente cruza um portal 88, a gente está em busca da nossa oitava maior. Eu sei que tem pessoas aqui que entendem bastante de música, que sabem exatamente isso, né? A oitava nota, ela já
ela vai para um outro patamar, né? Quando você passa uma semana, o 8º dia já é uma nova realidade. Então, assim, a tua 8ª maior é aquela tal da tua melhor versão, ou diria melhor versão, mas uma versão melhor do que aquela que você estava antes de cruzar o portal. Então, é isso que a gente tem que buscar num portal, sabe? Não vamos mais, gente, mendigar. Eu quero receber uma herança que não sai para mim. Olha, você pode até dizer, eu quero receber X em dinheiro, desde que você tenha consciência do para quê. Dinheiro é energia. Já dá uma finalidade para ele, sabe? Mas não fica só nessa coisa. É você melhor, a tua energia melhor. Porque quando você melhora a tua energia, você passa a ser um imã das melhores oportunidades. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu meditei muito em algumas letrinhas esses dias, até pelo contato, né? Porque eu estava preparando material, preparando aula, tal, e eu tive percepções assim, gente, incríveis. E eu acho que atribuo muito até a essa letra RET e a letra TET, que é a letra 9 que vem depois, que também ela é bastante impactante, assim. Enfim, e não sei se vocês gostaram de eu trazer uma coisa assim, nova até, né? Porque eu não costumo falar muito sobre esse assunto, mas agora eu até vou falar mais, porque, olha, ontem na minha aula ao vivo eu convidei algumas pessoas que nem estão ainda no curso, eu sei que elas ficaram muito motivadas, né, até a entrar lá para o Segulote. O Segulote, gente, é assim: primeiro bloco, letras hebraicas, todas as práticas com ela. Segundo bloco, os 72 nomes de Deus, um por um, sabe? Como utilizar, como ele pode te ajudar, cada anjo, né? Porque cada um dos 72 nomes de Deus é um anjo que cuida de um canal seu de recebimento. Então, sim, são 72. Então, cada um vai nos ajudar com uma coisa específica, né? Com uma virtude, enfim, com uma energia. Então, esse vai ser o nosso segundo bloco. O terceiro bloco, que é complementar aos dois primeiros, vamos aprender a lidar com os salmos. Salmos, para quê, para quem, como trabalhar, tudo isso é a conclusão, né? Então, é um projeto único que eu estou fazendo agora, juntando os 3 blocos. E eu vou até pedir para a Érica colocar um link aqui embaixo do vídeo, se alguém tiver interesse, se achar, achei bacana isso. Eu criei esse bloco por um pedido da minha amiga Mari Tortella, né? Ela que é uma apaixonada pelas letrinhas hebraicas, e ela disse: eu quero que meus alunos saibam mais sobre isso, porque essas letras são geometrias vivas e elas aparecem em muitas geometrias, em muitos gráficos, tratamentos, né? Então, eu, como sou especialista nisso, criei já alguma coisa bem prática e o pessoal está gostando muito, né? Mas, assim, não é um clubinho fechado, tá? É algo que contempla todo mundo. Então, se alguém se interessar, vou deixar o link aqui embaixo. Aí vocês vão falar com a Érica ou com a Fernanda para fazer a inclusão de vocês, porque daí vê todas as aulas, continua participando aqui com a gente, né? Olha aí, a Maria Auxiliadora estava ontem, ela falou que amou a aula. Então, venham, né? A gente está sempre aberta para
tudo que é energia, gente, que pode melhorar a nossa vida, é muito bem-vindo. Eu, pelo menos, sou assim, e o que eu posso compartilho, porque isso é cabala, né? É você receber e você compartilhar, receber e compartilhar. Então, por isso até que eu trouxe a letrinha para vocês hoje, que eu falei, nossa, eu tenho recebido tanto, vou compartilhar, não custa nada, vocês podem tirar um print, né? No dia do portal, faz a sua meditação, já se imagina do outro lado desse portal. Quem é você do outro lado do portal? O que mudou em você? Né? Porque muitas vezes a gente quer uma nova vida, mas a gente não pensa que a nova vidas está relacionado com pessoa, gente. A pessoa que quer a nova vida, ela precisa também ser uma nova pessoa. Que pessoa que você quer ser, né? Para ter a vida que você quer ter. Então, tudo isso é muito importante, gente, tá? Enfim, né? E é uma coisa bacana que tem uma coisa assim, né? Que quando você cruza um portal com a energia do 8, o que vai acontecer do outro lado tem proporções infinitas. Olha isso, você pode usar nos seus desejos, na pessoa que você quer ser. Não precisa ser tudo em uma semana, gente. Desenha a pessoa, desenha a vida e não para mais, né? Cruzou o portal, aquela pessoa enroscada, sei lá, endividada, carente, eu não sei o que está te pegando mais nesse momento, ela ficou para lá, ó. Você cruzou um portal, agora é uma nova vida. É esse sentimento que eu quero trazer para vocês, que eu quero que vocês levem para o sábado, tá? E, por favor, compartilhem comigo. Se você tiver um momento assim maravilhoso no dia do portal, faz um print, escreve qualquer coisa, me mostra alguma coisa, eu quero ver, me marca, tá? Que eu quero acompanhar vocês, não é mesmo? Que legal, Ale. Oh, se você soubesse a alegria que eu tenho quando eu vejo um comentário como esse seu, né? O ensinamento foi um verdadeiro portal. Olha, só se eu fiz bem para você agora, nesse momento que você voltou estressada, olha, ganhei meu dia, né? Porque a minha missão é inspirar vocês. Eu tenho uma missão 11. Então, assim, todo dia eu aprendi isso desde o tempo que eu era escoteira. Né? O escoteiro, a gente aprende isso no escotismo, né? Todo dia você tem que fazer uma boa ação. Era assim, né? No tempo que a gente era criança. Então, é tão bonitinho, porque a gente falava assim, chegava em casa e falava, mãe, hoje eu fiz uma boa ação, eu ajudei um senhor que é cego a atravessar a rua. É coisa de criança mesmo. Ai, ajudei a dona fulana a carregar pacote. E agora que a gente é adulta, né, bem adulta já, a gente sabe que essas boas ações, elas vêm de um outro jeito, né? Ah, então, mas a gente vai estar junto, sim, com certeza, tá? Eu acho que eu posso fazer. É que eu não sei ainda como é que vai ser a minha rotina nesse sábado. Aliás, eu preciso atualizar vocês de uma coisa muito importante. Prestem atenção. Eu precisei reagendar uma imersão que seria em 15, 16, e ela não será mais nessas datas, tá? Ela vai para 22 de agosto, 23 de agosto. É até possível que no dia 21 a gente faça uma abertura descontraída, um happy hour, alguma coisa assim. Depois eu falo detalhes para vocês. Assim, a gente está num momento aqui com muito trabalho. Eu também tive algumas questões pessoais, familiares, que acabaram me tomando um pouco do meu tempo, não é? E
quando eu digo familiares, eu envolvo até a Flor e a Martina, porque elas são as minhas filhas peludas, né? E a Florzinha, ela tá dodói, ela tá melhor, graças a Deus, agora, mas ela teve um problema bem sério de coluna esses dias, né? Então, assim, essas coisas me tiram do eixo, sabe? E, e aí realmente eu pensei bem e mudei. Tudo bem. Né? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez, até porque eu já vou convidar vocês, a gente ficaria também com dois eventos muito próximos que são muito importantes para a gente. Né? Quem assistiu o podcast, videocast que eu fiz com a Karina Godoy e com a Titi Vidal, viu que nós vamos fazer uma live. Nós vamos fazer uma live no dia 12 de agosto, né? Ou seja, na próxima quarta-feira, um dia antes do Vanice Responde. Ainda não tenho um horário para passar para vocês, mas eu vou contar depois para todo mundo, porque estou esperando Titi e Karina também para a gente combinar o horário. E essa live vai ser muito importante, porque a gente está iniciando um novo trabalho juntas, né? E a gente escolheu o dia 12 de agosto, como a Ju já falou aqui, porque é o dia do eclipse solar. E a Titi, que é a maior estudiosa de céu, gente, a Titi é uma coisa impressionante. Ela tanto entende de astrologia como astronomia. Ela leva, inclusive, grupos lá, acho que é para São Carlos, para observar o céu, né? E ela te mostra tudo, conduz tudo, tal. E a Titi falou para a gente, é um dia de alinhamento de planetas. É uma coisa fora do normal, tal. Então, esse foi o dia que a gente escolheu. E eu achei também muito próximo, dia 12, a nossa live, dia 15, eu já entrando naquela imersão de sábado e domingo, né, gente? Então, assim, precisamos trabalhar sim, mas o trabalho tem que caber na nossa vida. A gente não pode revolucionar tudo para, né, conseguir trabalhar. Então, vai ser assim: dia 12 vai ter a live. Aviso vocês. Por favor, não percam, porque a gente vai fazer uma revelação assim muito bacana do que vem aí pela frente, né? Sim, Vilma. A Vilma está falando aqui, formato de letra que estou usando nos bordados das letras hebraicas. Gente, eu tenho um grupo chamado Mentoria Vortex. Essa mentoria a gente começou em 2025. Aí resolvemos fazer mais um ano. Eu amo minhas mentoradas, gente. Até porque elas são muito queridas, elas estão comigo há muito tempo. E elas aprenderam as letrinhas hebraicas, não foi dentro da mentoria, não. Foi lá na Uni. Porque cada um aprende e vai fazer X coisas com o que aprende. As meninas lá, eu tenho mais contato assim com elas diariamente, né? Elas pegaram fogo com as letras hebraicas. Aliás, as letras hebraicas são letras de fogo, tá? Vilma bordou todas as 22 letras. Pensa numa coisa linda. Aliás, Vilma, eu preciso que você me mande fotos, ou posso até salvar aquelas que tem lá no nosso grupo, para eu mostrar dentro do segulote para a galera. Dentro do segulote, se vocês quiserem, eu mostro para vocês também. Aí a Ana Soares, uma outra mentorada minha, mostrou, ela está pintando. Vocês devem ter visto que da Ana, como ela me mandou e me marcou já nos stories, eu falei, então, Vilma, você faz isso. Põe nos stories e me marca. Sim, a galera lá está prontinha para vender, gente. Porque não tem. Ó, a Bia Betelli, que vocês estão vendo aqui no chat, tá?
ela também é membro da Uni e ela já tinha comentado comigo, a Bia, ela conduz um grupo de mulheres lá em Minas Gerais que são artesãs. Bia, se você puder, conta um pouquinho aí no chat do trabalho que você está fazendo. Elas estão também bordando, né, Bia? Então, assim, as pessoas levam isso para a vida. E, sabe, gente, você não precisa, você pode fazer o seu trabalho colocando a sua energia lá. Havia umas vezes, enquanto a gente está fazendo aula lá na mentoria, ela só está mexendo a mãozinha, né? Aí ela falou assim: quando eu bordo, eu presto mais atenção, né? Eu acalmo a minha mente e tal. E Ana pinta. Ana já pintou as letras também, alguns nomes dos 72 anjos. Então, eu vou, eu vou pedir para vocês, Bia também, se tiver alguma coisa, bordar para gerar renda para as artesãs e para a comunidade delas, né? A Cristine também é de São Lourenço, lá do sul de Minas, é artesã também. A Bia é de Diamantina. Então, gente, é um trabalho maravilhoso e nós, mulheres, nós temos que apoiar as outras mulheres. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas mulheres ainda, não é o caso das minhas alunas aqui, graças a deusa não é. Mas, assim, eu já vi muitos casos de mulheres que ficam num lar violento, tá? Sofrendo os maiores absurdos, porque elas não têm um centavo para fazer nada. Então, uma vez eu fiz um curso, não tinha nada a ver, era um curso de copy, sabe? De texto, de marketing. Mas uma das pessoas lá contou um caso. E olha, Bia, olha só que interessante, era de alguém do interior de Minas Gerais, de uma pessoa que sofria violência doméstica e que uma vizinha pagou um curso para ela de artesanato, ela produzia peças em casa, essa vizinha levava as coisas para vender, sei lá, era um bazar, alguma coisa assim, e vinha com o dinheiro para ela. E ela conseguiu guardar um dinheiro e ela conseguiu se livrar daquele cárcere que ela vivia, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe, né, até onde as coisas vão. Mas uma coisa eu digo a vocês, as minhas alunas que estão produzindo diversos tipos de materiais com as letrinhas hebraicas, elas entregam muita energia boa no trabalho delas. E se vocês compram algum artesanato delas, vocês estão ajudando a trazer mais luz para o mundo. Por quê? Porque elas investem muito em livros, em cursos, em informações. Então, assim, estamos aumentando a luz, né? Então, e eu espero. Ai, Cris, que saudade de você, Cris Fiore. Então, assim, é, podem, e eu assino embaixo dos trabalhos dessas meninas, elas fazem tudo com muito capricho. A Patrícia Castro, que é mineira também do BH, ela desenha maravilhosamente. Eu preciso falar com a Paty se ela já está vendendo esses desenhos, os desenhos das letras hebraicas também, né? A gente pode fazer um bazar, né, Vilma? Vilma, Bia, as meninas todas, né? A auxiliadora quer comprar, já temos uma cliente aqui, tá? Então, tratem de achar a auxiliadora depois e façam negócios aí. Aqui é a hora do jabá, gente. Ah, mas eu amo, porque, gente, eu quero essas letrinhas no mundo, nos atendimentos de vocês, sabe? Nos ambientes, as letrinhas na casa, gente, a letra Shin, né? A letra Shin, a letra T, letras de proteção, meu Deus, letra Zayn,
uma espada cortando todo o mal, né? Então, realmente, que bacana. Fico muito feliz, tá? Meninas, coloquem o arroba do Instagram de vocês aqui no chat e coloquem letras bordadas, letras pintadas. Eu não sei se acho que a Ana não está aqui nessa live, mas aí depois eu falo para ela, tá bom? Bom, então, dados os avisos também, né? Nossa imersão, que vai ser fantástica, que vai ser sobre o plano da sua alma, um assunto muito atual, inclusive no mundo todo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em conhecer a linguagem da sua alma, o plano da sua alma. Fique, então, para o final de semana de 22, 23, com a possibilidade da gente abrir no dia 21, no final da tarde, tá? Vocês vão saber. E no dia 12, agora, na próxima quarta-feira, a gente tem a live das potências, né? Que no caso somos nós, mais a Titi e a Karina Godoy, tá? Das duas queridas também. Beleza? Bom, gente, então, dito tudo isso, eu só posso desejar para vocês um maravilhoso portal, mas fiquem com a gente no Instagram, principalmente, até sábado, que amanhã eu vou falar para vocês, eu vou dar duas listas de coisas que eu gostaria que vocês cumprissem no dia do portal. A gente pode fazer um banho de ervas também, para, sabe, ritualizar mais ainda, não é? Bora fazer isso, então? Então, beleza. Ó, vou pensar nesse bazar, hein, auxiliadora? Vou falar com as minhas meninas em off para a gente ver o que pode ser feito. E eu super topo. Foi bom, está sendo bom para as minhas alunas, está sendo maravilhoso para mim, tá? E para o mundo, né? Porque essas letrinhas elas têm que ajudar muita gente. Beleza, Cristine, também? Maravilha. Então, gente, muito obrigada. Um beijo enorme para cada uma de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa live de hoje. Vocês veem que eu não sou modesta, né? Não é que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado muito. Vamos estender nossa energia, expandir cada vez mais, né? Um beijo enorme. Olha, vou contar uma fofoca, hein? Ontem foi aniversário da Anne Bueno. Se você ainda não deu parabéns para ela, dê. Hoje é aniversário do João, do filho dela. E amanhã é aniversário da nossa embaixatriz, Maria Tanzi, né? Aniversário da Tanzi amanhã, hein, gente? 7/8, e ela vai fazer 7/8. Olha que legal. Uma combinação incrível de números aí, né? Ai, a Anne tá aí, que bonitinha. Então, Anne, de novo, parabéns para você, para o João, que é um menino de muita luz, um querido, né? Que faz aniversário hoje, não é? E já vamos dar parabéns antecipado para a Tânia. Gente, obrigada, viu? Um beijo enorme para vocês.